tudo bom? Então, me pediram para falar sobre sobrecarga cognitiva e esse assunto tem sido muito discutido, nessa época que estamos vivendo do isolamento. E aí, por que ele vem sendo muito discutido e tem estado tão em alta assim, né? Bom, nós estamos num tempo que ocorrem muitas mudanças e essas mudanças ocorrem de uma forma muito rápida, né? E isso gera um certo desconforto na gente, um certo desequilíbrio, né? Da nossa zona de conforto, da nossa rotina e exigem muitas mudanças. Quando pediram esse vídeo, eu falei que seria até uma continuação do que eu falei no vídeo anterior de aprendizagem, que tem um conceito lá de memória de trabalho que a gente vai ter que retornar esse conceito para poder conseguir entender essa sobrecarga cognitiva, né? Por quê? Como eu estava falando, a gente está num contexto de muita mudança, a gente está num contexto que elas ocorrem muito rápidas e isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? E os adultos estão tendo que manejar muitas coisas diferentes. Estão tendo que manejar esse acompanhamento dessas mudanças, tem que manejar essas dúvidas, o comércio vai abrir, não vai abrir, o meu emprego depende da decisão do decreto, eu vou ser demitida, eu não vou, eu estou trabalhando com home working, eu estou trabalhando de casa e eu estou tendo que manejar o homeschooling, eu tenho que dar aula para os meus filhos, então eu estou assoberbada de coisas que antes a gente tinha um controle, aquela falsa ideia do controle, né, que eu já falei sobre isso, mas tinha uma rotina pré-estabelecida e isso traz um conforto. Eu já sei o que vai ser do meu dia. E assim como para as crianças isso facilita no aprendizado, isso para a gente também facilita a nossa organização e o nosso planejamento. A partir do momento que eu não sei o que vai ser semana que vem, se vai estar tudo aberto ou fechado, a partir do momento que eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo fazer planos a médio e longo prazo, né? E aí vem essa questão da ansiedade, né, e do estresse, o incerto, o não saber. Então a gente está numa época em que a gente sabe muito pouco, tem muitos dados de várias coisas, tem poucos dados de várias coisas, né? E é muito difícil a gente conseguir tomar algumas decisões, né? E uma sobrecarga de trabalho. Tanto no trabalho de casa, alguns que tinham empregados tiveram que dispensar, tanto do trabalho de trabalho efetivo, de ir trabalhar, né, e estar dentro de casa e levar esse trabalho para casa, e também o trabalho de conciliar essas atividades todas de casa, atividades do trabalho e atividades dos filhos, que sim, com certeza sobrecarrega um pouco mais os pais, que agora não é mais só atividade de casa, é o para casa e as aulas também que precisam ser acompanhadas de alguma forma. E aí, o que acontece? Quando a gente viu lá sobre a memória de trabalho, a gente viu que a memória de trabalho é muito restrita, é uma memória que, por ser restrita e guarda pouca informação, são 4 bits de informações, é muito desgastante, é muito custoso, é esforço demais que a gente faz para utilizar essa memória de trabalho. E aí, esse planejamento todo, essa organização toda, essa atenção toda que a gente tem que estar em vários contextos diferentes, tudo isso está dentro da memória de trabalho. Tudo isso é memória de trabalho, está atrelado à memória de trabalho. Então, a gente conseguir prestar atenção em tudo, conseguir fazer todo esse planejamento, conseguir dar conta de tudo, conseguir acompanhar as notícias, mas não se desesperar, mas ter que saber de alguma coisa ou não. Isso tudo é muito custoso, é muito esforço e se torna até aversivo. E quando isso se torna aversivo, se torna extremamente desgastante e cansativo. Por isso essa queixa de sobrecarga cognitiva. Você fala assim, nossa, mas é cansativo esse ponto físico? Sim. E tem muitos estudos que falam sobre isso, né? O cansaço que é atrelado a até alguns transtornos como depressão e ansiedade. Porque essas pessoas têm tantos pensamentos ansiosos e depressivos, e o número de pensamentos é muito maior de outras pessoas que não têm esses transtornos, que o esforço que elas fazem para pensar nisso é muito grande e se torna um cansaço
mental e físico. E quando falam de sobrecarga cognitiva, eu vejo essas pessoas nesse esforço todo que é mental e físico para tentar acomodar esse excesso de informações que nós estamos tendo e o excesso de atividades também. Então a dica que eu dou, duas dicas assim, né, que eu dou para evitar a sobrecarga cognitiva. Primeiro, a rotina é essencial, né, como eu disse lá atrás, mas a rotina também é essencial, inserindo nela um tempo de lazer para você também. Em conjunto com a família, né, num jogo e tal, mas em algum momento você também precisa ter o seu tempo de lazer. Se você conseguir se satisfazer e ficar tranquilo com esse momento de lazer com a família, ótimo, mas não se culpe se você precisar de meia hora por dia do seu momento sozinha, porque é esse momento que você vai conseguir respirar, esvaziar a sua mente para poder conseguir dar conta do restante. E outra dica que eu dou também, que eu vejo muitas postagens, alguns memes sobre isso, meio que umas pegadinhas que algumas pessoas estão caindo aí, vamos dizer assim. A gente vive num contexto cultural de uma exigência muito grande de produção. E aí é como se, porque eu tô em quarentena, eu sou obrigada a sair poliglota, eu sou obrigada a fazer curso, eu sou obrigada a trabalhar mais, eu sou obrigada a fazer e produzir. E não necessariamente. Eu posso, de repente, aproveitar esse momento mais para contrabalancear. E se eu já estivesse num momento de muito trabalho? Agora é o momento de eu procurar tentar descansar um pouco mais, organizar o meu trabalho, conseguindo acordar um pouquinho mais tarde. Então, assim, não caia nessa que só por estar em quarentena você tem que ter uma exigência de que você tem que produzir mais. Eu tenho que ler mais, eu tenho que fazer as lives, eu tenho que assistir todas as lives, eu tenho que fazer os cursos online todos que estão sendo oferecidos. Não necessariamente, né? E aí a gente tem que respeitar o nosso corpo e assim, não, agora não dá. Então, essas duas dicas são as que eu dou. Inclua lazer na sua rotina e não caia nessas pegadinhas, nessa obrigação e exigência de que você tem que fazer tudo e dar conta de tudo. Já tem muita coisa pra gente dar conta e isso já é por si só desgastante todo esse momento. Então, se dê o luxo de não fazer nada de vez em quando ou fazer alguma coisa que você goste, que seja prazerosa, para poder tentar diminuir essa sobrecarga. Ok? Espero que tenha ajudado vocês. Sugestões podem postar aí nos comentários para o próximo vídeo. Beijo!